Bem, pessoal, vamos resolver algumas questões aqui sobre gráfico de função linear. A primeira delas diz o seguinte: o gráfico seguinte representa a altura h de uma planta, dada em centímetros, em função do tempo t expresso em meses. Aqui nós temos o gráfico, certo? Onde no tempo zero, nem passado nem um mês, a altura não existia altura, então era 0, 0. Então esse meu ponto aqui, esse meu ponto, que é o ponto da origem, no caso seria 0, 0. Posso dizer que esse seria meu primeiro ponto. No outra indicação que temos aqui, em 2 meses, nós temos uma altura de 10 centímetros, que esse seria meu segundo ponto. Então seria 2 e 10. Isso aqui eu poderia dizer que seria P2. Certo? Veja o seguinte: ele quer a expressão algébrica que representa a função esboçada, a função que representa esse gráfico. Sabemos que essa função ela é do tipo h é igual a vezes o t mais b. Essa é uma função do primeiro grau, onde normalmente a gente usa aqui y, aqui a gente usa x, mas como ele está usando t e h, vamos usar assim também t e h. Veja que o valor de b é o valor que essa reta, no caso o gráfico, ele corta o meu h, que seria o meu y aqui, ó. Então ele corta onde? Em 0. Então o valor de b é igual a 0. Para descobrir o valor de a, sabemos que a é a declividade, certo? Ou o coeficiente angular, nesse caso dessa reta aqui. E para isso basta fazer o quê? A gente faz isso aqui, ó, a gente pega o valor de h menos h, certo? h2 menos h1, então seria 10 menos 0, sobre, nesse caso aqui, 2 menos 0, seria do 2 para o 0. Essa declividade aqui, no caso, vai dar 10 dividido por 2, que é igual a 5. Logo, substituindo os valores aqui, certo? Encontramos o seguinte, que h é igual a que 5 vezes t mais b, que é 0. Então não preciso colocar aqui. Então essa aqui seria a minha função que representa, ou a expressão que representa esse gráfico, que aí teríamos a alternativa A. Claro que uma questão de alternativa, quando achamos aqui o b igual a 0, então já podíamos aqui, como não só existia um onde o b era 0, podíamos anular e já marcar o a. Precisaríamos nem de encontrar o valor de a aqui, certo? Próxima questão. Outra questão também de gráfico, certo? A gente vai fazer, por enquanto, só questões de gráfico envolvendo isso, para determinar as expressões. Ele diz o seguinte: ó, os mecânicos de um carro de Fórmula 1, durante um estabelecimento, perceberam que o tanque tinha 8 litros de gasolina. A bomba injetava 3 litros por segundo. O gráfico abaixo representa a situação. Veja isso aqui, certo? A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Vejam que aqui agora a gente temos vários pontos aqui, mas para expressar eu só preciso de 2, certo? Aqui nós temos que o volume vai ser igual a quem? Eu tenho um determinado valor, que é o coeficiente angular ou a declividade desse meu gráfico, vezes o tempo, que aqui está sendo dado em tempo, mais o valor do coeficiente linear, que é b, certo? Vejam que esse gráfico ele tem origem nessa minha reta aqui, que representa o volume. Então, o volume, no caso aqui, ó, de origem, o volume desse tanque aqui era 8 litros. Então, eu posso dizer que B já é igual a 8 litros, pois o gráfico aqui onde ele cortaria o valor de Y, seria representado por B. Como aqui meu Y está sendo representado por V, que é o volume, então temos 8, certo? E A, que é a declividade, eu preciso de 2 pontos. Então,
Se eu pegar esse ponto aqui, certo? Que aí eu vou ter, esse ponto seria o ponto 2 e 14. Certo? Aqui, esse ponto aqui seria o ponto 0 e 8. Que seria 0 e 8. Então, usando esses dois pontos, nós temos o que aqui? Ó? 14 menos 8. Menos 8. E aqui 2 menos 0. 2 menos 0. 14 menos 8, isso me dá 6. 6, 2 menos 0 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Substituindo aqui, nós temos o seguinte, que o volume seria dado por quem? Aí eu tenho, o valor de A é 3, então T seria 3 vezes T mais 8. Então, essa aqui seria a expressão que determinaria esse gráfico. Que, olhando para cá, nós teríamos a letra A também. Ok, pessoal? A próxima. Veja o seguinte. A temperatura interna de uma geladeira, ao ser instalada, descreve uma passagem do tempo conforme representa o gráfico aqui. Certo? Eu tenho esse gráfico aqui. Aí ele diz, a equação algébrica que relaciona a temperatura interna da geladeira ao tempo T para o trecho representado no gráfico é... Mesma coisinha. Vejam que aqui eu tenho que, aonde ele corta aqui, que seria meu gráfico, no gráfico seria as ordenadas, o eixo das ordenadas aqui, que está sendo representado por T, é em B, seria o valor de B. E aí eu posso pegar qualquer um desses outros pontos aqui. Então, nós temos que ter essa temperatura. Ela estará ela no caso aqui seria igual aqui a um determinado valor vezes o tempo mais o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, a declividade, vezes T mais B. Então, veja o seguinte aqui. O que é que acontece aqui? Podemos de cara já dizer que B é igual a 32. Certo? Nesse caso não daria para anular nenhum, aqui o B, que não acompanha letra nenhuma, todos eles estão com 32, certo? Então temos que descobrir o valor de A. Então o valor de A eu preciso de dois pontos. Então pegando esse aqui, que eu já teria o 0 e o 32, então seria 0 e 32, certo? E outro ponto qualquer aqui, que eu posso pegar esse, que eu teria 8 e 28. Então, aqui fazendo, aqui eu faço 28 menos 32, 28 menos 32, e aqui eu vou ter 8 menos 0. Então, aqui eu teria o seguinte, quando eu tirar aqui de 28 menos 32, isso vai me dar menos 4, dividido por 8. Se eu dividir isso aqui, isso vai ser igual a menos 0,5. Então, esse seria o meu valor de A. Então, substituindo aqui, teríamos o quê? Vejam só. Que T seria expresso por quem? Por menos 0,5 vezes T mais 32. Essa seria a minha expressão. Veja que das opções que nós temos, elas só estão trocadas, inverso. Está 32 menos 0,5. Então, minha resposta aqui é a letra B. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Só responder mais algumas questões aqui. Essa questão ela me diz o seguinte. No Brasil, para se produzir 50 kg de carne bovina, há um custo de $90. Veja no gráfico a representação desse custo. Então, aqui ó, o custo de produção da carne. Aqui nós temos 50, 100, 150 quilos e aí vai. Aí o custo em dólares vai ser
50 quilos, R$90, 100 quilos, 180, 150 quilos, 270 e assim por diante. Veja que não produzir não tem custo nenhum. Então, isso quer dizer que esse meu ponto aqui já é meu ponto de origem, que é 0 e 0. Como temos esse, devemos escolher outro ponto qualquer. Então, aqui temos 50 e 90, que o 50 está ligado com o 90. Ele diz o seguinte: se indicarmos o custo em dólares por C e a produção da carne bovina em quilogramas por P, a relação entre essas variáveis é dada por. Então, teremos o seguinte: o custo C vai ser igual a o A vezes essa quantidade de carne, que seria P, o quilograma, mais um valor de B, que é um valor fixo, um custo fixo. Porém, já sabemos que não existe custo fixo aqui, ó. Então, já podemos dizer que B é igual a 0. Então, vamos lá. Então, para descobrir o valor desse A, vamos pegar esses dois pontos aqui. Fazer 90 menos 0 e 50 menos 0. Lembre que aqui é o valor de Y, que pegamos primeiro, depois os valores de X. A ordem não importa, contudo que a ordem que eu pegar o primeiro também pegue o segundo, certo? Então, vamos lá. Então, aqui seria 90 sobre 50, corta-se o 0, vai ficar 9 quintos, que eu dividindo 9 para 5, isso aqui vai me dar 1, sobra 4, e aí, vírgula aqui vai dar 8, 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Então, teríamos 1,8. Substituindo na minha expressão, para ver como fica isso, teríamos o seguinte, ó, o C seria igual a quem? O valor de A é 1,8 vezes P mais 0. Então, não vou colocar o 0, porque não precisa. Então, essa expressão aqui me daria justamente o custo de produção bovina, que seria a letra, no nosso caso aqui, a letra C, certo? Beleza. Na próxima questão tem o seguinte, ó, o gráfico mostra o salário mensal dos vendedores de aparelhos eletrônicos em função da quantidade vendida. A função que relaciona o salário I e a quantidade vendida X é dada por. Então, veja, eu tenho outro gráfico aqui e aquele gráfico tem o salário, nesse caso aqui, que é Y, seria igual a A vezes X mais um determinado valor B, que é sempre meu custo fixo. Então, veja que aqui o gráfico mostra o salário mensal dos vendedores de aparelhos eletrônicos em função da quantidade vendida. Então, veja que ele recebe um valor fixo aqui. Ó, o gráfico ele já começa em R$500. Então, B representa o valor fixo, que é quando justamente a reta corta justamente o meu Y. Então, temos que B é igual a 500, certo? Então, olha, só temos duas opções, ou essa ou essa. As outras estamos descartando. Então, o valor de A, eu preciso de dois pontos. Então, posso considerar esse ponto aqui, que seria o ponto 0 e 500. E esse outro ponto aqui, que seria o ponto 2 e 580. Para descobrir o valor de A, lembre que eu tenho que fazer Y menos Y, X menos X. Então, 580 menos 500 sobre 2 menos 0. Então, eu tenho 80 dividido por 2. Isso seria igual a 40. Então, o valor de A é 40. Substituindo, vamos ver como é que fica a nossa expressão. Então, vejam só. Tem que Y vai ser igual a quem? A, que é o valor que eu encontrei aqui, 40x, mais o valor de B, que é quanto? 500. Vejam que a expressão que eu encontrei aqui, semelhante ou igual a essa, o problema só estão invertidos. Então, a resposta aqui vai ser minha questão A. Veja também que a reta aqui ela é crescente. Logo, o A
tinha que ser mesmo positivo. Se essa reta estivesse descendo, como as únicas opções que nós tínhamos eram essas duas aqui, ó, porque aqui, ó, é positivo, aqui é negativo. Então o valor de A aqui é positivo, então a reta está crescendo. Como o valor aqui é negativo, a reta deveria estar decrescendo, ok? Então era outra forma de identificar sem precisar fazer o valor de A. Oi? Os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a expressão de um gás de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos, e quando a expressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta que passa por P1 e P2, ilustrado no gráfico abaixo. Não está aqui. Vejam que ele já fala da declividade, que diz assim, ó, o volume vai diminuindo de acordo com que a pressão aumenta, certo? Nesse caso, a declividade é igual a. Então, ele só quer saber aí qual é o valor de A, que é o coeficiente angular ou a declividade da reta, certo? Então, aqui, como já sabemos, é só pegar aqui como se a gente tivesse x e y. Então, é pegar y menos y, então seria 20 menos 32 sobre quem? 8 menos 6. Ó, a ordem que eu peguei, ó, 20 menos 32, 8 menos 6. Essa foi a ordem que tem que ser adotada. Se você começa de 1, tem que começar depois, embaixo, no mesmo ponto também. Então, aqui estaria menos 12, dividido aqui por 2. Então, aqui seria menos 6. Então, a declividade é menos 6. Vejam que aqui temos que ter cuidado que a declividade, então a reta está caindo, está decrescendo, então o valor desse A tem que ser negativo, certo? Obrigatoriamente. Aqui também, nessa questão aqui, ó, como todos os valores eram positivos de cara, com todos os valores aqui de A, das alternativas, apenas essa era negativa, o restante era positivo, também não precisaríamos nem fazer A, bastaríamos marcar aqui, já que a declividade, quando ele fala declividade, então o coeficiente angular tem que ser negativo. Lembrem disso, A tem que ser menor do que zero, quando a reta está decrescendo, ok? O próximo ele me diz o seguinte, ó, um calorímetro constituído por um recipiente isolante térmico ao qual estão acoplados um termômetro e um resistor elétrico. Um experimento em que a potência dissipada pelo resistor permitiu construir um gráfico da temperatura T em função do tempo T, como mostra a figura abaixo. Temos aqui, ó, termômetro e um calorímetro. Então, o termômetro marca a temperatura de acordo com o tempo quando ele passa. Aqui temos o gráfico representando a situação. Ele pergunta, a taxa de aumento da temperatura T é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos, tal e tal, como mostra no gráfico acima. Neste caso, a inclinação da reta é igual a... Então, aqui de novo ele quer a inclinação da reta. Ele quer, certo, o coeficiente angular da reta. Então, ele quer o valor de A. Como ele me deu os dois pontos aqui, lembrem que isso aqui, x, y. Como a reta aqui está crescendo, o A tem que ser positivo. Não podemos anular nada, já que tudo aqui está positivo. Então, veja o seguinte. Então, vamos fazer o quê? Aqui temos 80 menos 60. Então, temos aqui, ó, 80 menos 60. Como eu comecei de 80, a parede dele, ó, como diz, quer dizer, o companheiro dele aqui, ó, é 1000. Então, seria 1000 menos 500. Então, aqui ficaria 20 sobre 500. Cortando os zeros, fica 2 sobre 50. Se dividirmos, ou podemos fazer o que? Multiplicando isso por 2, isso vai ficar 4 sobre 100. Que isso representa 4 centésimos. Se eu dividir 4 por 100, dá isso aqui. Então, a declividade, a inclinação de A, nesse caso,
é igual a 0,04. Seria a minha letra B. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Veja o seguinte. O professor de física fez um gráfico que representa a intensidade da força F sofrida por uma mola ideal em função da deformação X, de acordo com o gráfico abaixo. A taxa de aumento de força é representada pela inclinação de reta, que passa pelos pontos. Aqui tem 0,1 e 4, 0,2 e 8, 0,3 e 12. Como ilustra o gráfico aqui, ó. Ilustração gráfica. Nesse caso, a inclinação da reta é igual a... Também ele quer o valor de A aí. Então, basta pegar 2 pontos. Eu não preciso fazer isso com os 3. Então, pegando esse primeiro ponto e esse, lembrando que aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y. Então, sempre tem que fazer Y menos Y, X menos X. Então, seria 8. Seria 8 menos 4, dividido por quem? 0,2 menos 0,1. Então, aqui eu teria 4, dividido aqui, ó, por 0,1. Seria, no caso, 1/10. Veja que aqui eu tenho que dividir, saber quantas vezes esse número aqui, ele cabe dentro desse. Certo? Então, podemos dividir isso. Isso quer dizer, se eu multiplicar aqui, ó, isso aqui por 10, isso fica 40. Se eu multipliquei em cima, também tem que multiplicar embaixo por 1, que é aqui, certo? Como se fossem 10 centavos. 10 vezes 10 centavos dá R$1. Então, 40 dividido por 1 vai me dar 40. Ok, pessoal? Então, veja o seguinte. Aqui seria minha letra A. Belezinha?